Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança e Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN em parceria com a TV Farol. No programa de hoje, trouxemos aqui um convidado que faz a sua parte, ele faz Alagoas crescer, ele tem a sua preocupação social, e aí a gente fez o convite e já dá as boas-vindas ao empresário Ariel Fernandes. E eu já começo lhe fazendo uma primeira pergunta. O que vem a ser o projeto Saber Ser? É um prazer imenso, né, estar no Segurança em Debate. Inclusive, eu tinha muita vontade de ser convidado, né, para vir para este programa. Eu tenho realmente uma paixão também pela área de segurança. Mas o projeto Saber Ser é um projeto que a gente leva para as comunidades, especialmente as mais carentes, cursos profissionalizantes. Hoje nós temos 4 cursos, que é o curso da minha área que é a área de beleza, curso de manicure escovista, um curso de depilação e massagem, sempre 2 modalidades, porque abre mais as portas de emprego para essas pessoas. Quando ela só tem uma modalidade, é mais complicado encontrar um emprego no salão, por exemplo. Então, 2 modalidades, manicure escovista, depilação e massagem, o curso de material de construção, vendas em material de construção e home center, que abrange toda a área de vendas, de empreendedorismo, de comportamento, né? Qual o comportamento de um vendedor, e o curso de técnico em ótica. É um curso que a moça, o rapaz, ele consegue ler toda aquelas receitas médicas, aprende tudo sobre como vender o óculos, quando vender, o que vender. Inclusive, esses cursos todos têm estágio, tanto em lojas como Tupã, como a Paragominas, que é uma parceira da gente, Carajás, como Fluluc, Ótica Diniz. Eles têm estágio em laboratórios e em lojas e em salões de beleza também. Nós vamos agora ao nosso consultor Felipe Campos. Olá, Esperon. Olá, Ariel. Olá, você também em casa aí que está vindo para a mais democrática mesa de debate de Alagoas. E também pergunto ao Ariel, quantas pessoas já foram beneficiadas por esse projeto Saber Ser e quanto tempo existe esse projeto social? Bom, Felipe Campos, esse projeto, o projeto Saber Ser, ele é novo, ele tem um pouco mais de 4 anos. Mas o projeto de levar cursos para as comunidades, não só em Maceió, mas também nos municípios, ele já existe há mais de 15 anos, 18 anos, que eu gosto dessa área de educação profissional, porque eu trabalhei, né, no SENAC desde os meus 18 anos, que eu era instrutor no SENAC, e hoje eu continuo ministrando palestras dentro do estado e fora do meu estado. Então, é algo que eu gosto de fazer. E é interessante que, uma certa vez, um pastor evangélico, ele disse que ficava questionando aquela coisa de Jesus lavar os pés dos discípulos. E ele falou assim, como é que eu posso aplicar isso na minha cultura, na cultura brasileira? E daí ele pôde sentir da parte de Deus que lavar o pé de alguém é dar de graça algo que ele ganhou. Então eu tento, com toda uma equipe de professores, são 7 professores na nossa equipe, passar para as pessoas aquilo que nós ganhamos um dia. Agora, hoje nós já temos assim, não dá para precisar quantos. Hoje nós estamos na Grota do Cigano e em Jaraguá. Só a Grota do Cigano e Jaraguá, mais ou menos uns 200 alunos nos 4 cursos. E aí são vários bairros que nós já passamos e eu acredito que não dá nem para eu precisar assim, qual o número realmente de pessoas que já foram beneficiadas. Uma coisa eu tenho certeza, eu estou precisando de 2 vendedores da área de material de construção para uma loja lá em Cruz das Almas e não tenho um desempregado. Então isso é assim realmente glorioso, é uma riqueza que a gente leva realmente para as pessoas, especialmente as mais carentes. Mas muito interessante, empresário Ariel, essa sua colocação com relação à educação. Eu aqui também tenho certeza que Felipe, o próprio Leonardo, somos aqui fãs, né, da postura de educar o povo, de educar uma população. Você falou no SENAC, eu confesso que sou um fã número 1 do SENAC, até aproveito para mandar um carinhoso abraço lá ao presidente da FEComércio, Wilton Gama, Wilton Malta, e lembrando o seguinte, o SENAC é aquele que aproxima, né, de forma mais rápida você
do mundo acadêmico até o mundo profissional. É o menor espaço para o mercado de trabalho. E eu lhe pergunto, tivemos recentemente um dos maiores advogados à frente aqui da nossa pasta estadual da educação. Infelizmente, né, eu não posso elogiá-lo enquanto secretário, como faria o elogio enquanto advogado. Passou aí mais de um ano à frente dessa pasta, com a Secretaria de Educação isenta de licitações, ou seja, num regime de emergência, mas, no entanto, não houve evolução com relação à nossa educação. Estamos aí com um ano letivo ainda do ano passado por se completar, e eu lhe pergunto, a sua opinião, o que foi que aconteceu com a educação no estado de Alagoas para estarmos pagando esse preço de tamanha violência? Eu acredito, e eu outro dia até publiquei uma matéria, eu acredito que a educação nos últimos anos para o nosso estado, a gestão Adriano Soares, foi a pior, na minha opinião, né, como cidadão alagoano, a pior nos últimos 30 anos. É um descaso total. E eu tenho falado, Esperon, que está todo mundo careca de saber que a forma mais eficiente de se combater a criminalidade é com a educação. Eu tenho projetos, por exemplo, que a educação está em primeiro lugar, além da saúde, além da segurança, porque é com a educação que a gente vai gerar tudo de bom para um povo, vai mudar a vida de um povo com a educação. Eu não sei como é que não prendem, por exemplo, um secretário ineficiente. Eu não sei como é que não prendem um governador ineficiente. Um governador, por exemplo, que não permite que o ano letivo seja concluído, se eu não me engano, segundo a lei, já seria suficiente para ele perder o mandato. E não acontece isso. Eu gostaria até, de uma forma muito carinhosa, acionar, pedir ao Ministério Público que possa investigar, que possa fiscalizar mais eficientemente a questão da educação no nosso estado. Porque a gente não vê o índice positivo aumentar, só vê índice negativo. Então a gente precisa entender que, eu acredito muito, Esperon, que enquanto o modelo político na área governo, município, né, o poder executivo continuar com o modelo de loteamento de cargos importantes, para você ter uma ideia, Esperon, eu fui fazer uma matéria num posto de saúde no Benedito Bentes. Me falaram, mas eu não acreditava. Eu vi com os meus próprios olhos nessa matéria uma menina, não sei se tinha 18, 19, 20 anos, como diretora de um posto de saúde. E o que mais está acontecendo no nosso estado é isso. Pessoas que não têm absolutamente nada a ver, não é um técnico na área, gerindo algo tão importante como um posto de saúde, como a educação, por exemplo. Então, eu acredito que para mim, eu daria uma nota 0, né, 0 para o último secretário de Educação. Infelizmente, o governador, a gente tem que cobrar do governador, porque é ele o gestor, é ele quem foi isso que a gente elegeu o governador, e é ele que tem que analisar, ele que tem que enxergar essas deficiências. Realmente é triste. Felipe. Ariel, o governo petista ampliou e consolidou uma das maiores políticas assistencialistas do mundo. Esse programa Bolsa Família, que tem diversos ramos e diversas formas de ajudar ao pobre, o chamado hipossuficiente aqui de todo o Brasil. Ariel, você é a favor dessa política de bolsa, de dar esse tipo de auxílio às pessoas que estão lá na miséria? Outro dia, se não fosse tão drástico, né, seria até cômico. Uma mãe entrou no quarto, pelo menos uns 15 filhos, um em cima do outro, assim, numa beliche. E, menino, vai fazer alguma coisa? E o menino disse, mãe, eu estou esperando o governo lançar a Bolsa Preguiça. Na verdade, Felipe, a gente tem, no grupo da gente, tem 2 projetos. Projeto social com cursos profissionalizantes, que eu não tenho dúvida que é a menina dos olhos de Deus e é a menina dos nossos olhos, porque a gente leva dignidade para mulheres, para homens e mulheres que não têm uma profissão, que não teve condição de fazer um curso, que não pode pagar um curso de 500, de 1.000, de 800 reais, a gente leva esse curso praticamente gratuito, é uma taxinha de 10 reais que a gente cobra, só para dizer que está sendo pago o curso.
eu sou contra a esmola. Eu sou contra a esmola. A esmola, ela não dignifica as pessoas. A esmola, ela leva as pessoas a um ciclo vicioso. Eu só dou esmola para uma pessoa muito velha, muito idosa, ou uma pessoa deficiente que a gente está vendo que ela não tem mais perspectiva de vida nenhuma. Então eu só dou uma esmola para uma pessoa que eu estou vendo que ela não tem mais jeito. Me perdoe a expressão. Então eu sou contra o assistencialismo, porque o modelo do Bolsa Família, por exemplo, não é um modelo vitalício, não é um modelo eterno, é um modelo para que você tire as pessoas daquela condição de miséria e comece, paralelo àquilo ali, a um curso profissionalizante, a educação, e isso, na verdade, não vem acontecendo no Brasil, é um assistencialismo ineficiente que leva, na minha opinião, o Brasil a uma miséria muito grande. É interessante, porque você comentando dessa forma, Ariel, eu me lembrei do advogado Mendes de Barros. Ele disse que há muitos anos atrás foi deputado aqui em Alagoas e recebeu aí, ele tinha condições de direcionar uma verba que poderia ser tanto para uma escola quanto para um batalhão de polícia. E ele optou lá, salvo engano, em Palmeira dos Índios, por construir a escola. E disse que naquele momento, após a conclusão da escola, os índices de violência caíram bastante naquela região. Então, indiscutivelmente, o Brasil anda equivocado, o estado de Alagoas não tem sido diferente com relação a isso, né? Eu gosto muito de frisar, no Japão, aquele país que é uma potência, depois de ter sido devastado, está aí, em primeiro lugar em quase tudo. E eu lhe digo, o único profissional que não se curva diante do imperador é o professor. Então, a gente, no dia em que o Brasil e o estado de Alagoas aprender isso, com certeza nós vamos precisar tanto de segurança e não teremos aí tantas pessoas morrendo no nosso estado. Mas eu gostaria de fazer um comentário com você com relação a essa situação. O estado de Alagoas vem investindo mal na educação, né? Ela depende, é um dos motivos pelos quais trouxemos você aqui ao programa, você fazendo a sua parte, assim como a Maristela Positano também tem feito a sua lá com o projeto Benedito Mendes, aquela casa de música, e outros empresários mais, a gente entende que isso sim é que gradativamente vai tentando fazer a diferença. Mas o Estado permanece errando, investindo mal. Esse loteamento, como você disse, político, como é que a gente pode evitar isso daqui para frente? Eu tenho dito em alguns momentos que cada parte da sociedade, Esperon, tem que perder um pouco para a gente ganhar lá na frente. Os deputados têm que perder um pouco, os vereadores têm que perder um pouco, o governo tem que perder um pouco, a mídia tem que perder um pouco, porque a mídia também às vezes não utiliza o poder que tem de uma forma eficiente. Então, se a gente não perder um pouco, cada um perder um pouquinho para investir naquilo que nós chamamos que é o método mais eficiente para se combater a criminalidade e esse índice tão negativo do Estado e do Brasil, não é só o Estado de Alagoas não, é o Brasil inteiro. A gente fala do Estado de Alagoas porque a gente mora aqui, eu sou alagoano com muito prazer, mas cada um tem que perder um pouco, tá? Cada um tem que perder um pouco, porque a gente entende que essa é a forma eficiente da gente realmente conseguir algo lá na frente. Algo interessante é que assim, a gente costuma muito criticar o governador, costuma muito criticar o prefeito, mas enquanto a sociedade não entender a importância de um deputado, a importância de um vereador para fiscalizar, para cobrar o Poder Executivo os recursos que deveriam ser destinados ao bem comum do povo, nada vai acontecer. Porque o governador não pode gerir uma coisa se não tiver o apoio da Assembleia, se não tiver a fiscalização da Assembleia, se não tiver o abraço da Assembleia. Então, senhores deputados, percam alguma coisa, deixem de ganhar tanto alguma coisa, invista, vá para as ruas, vá para o HGE, vá fazer uma visita surpresa às escolas do Benedito Mendes, do Feitosa, vá fazer. Eu quero, inclusive, parabenizar a atitude de um jovem deputado, não é porque eu estou aqui nessa TV que eu estou falando isso, não. Eu o encontrei pessoalmente há uns 2 meses atrás, 3 meses, e o parabenizei. Onde eu passo, defendo ele com os meus clientes, por onde eu passo ministrando palestras, eu tenho citado que um jovem deputado de apenas 25 anos tem feito a diferença. E se a gente tivesse mais 2, pelo menos, lá dentro, parecidos com ele, aí a coisa mudaria. Está aí a Assembleia querendo 9 assinaturas e só tem 6 assinaturas. Só tem 6 assinaturas. Cadê os homens? E até deputados aí que são religiosos, que deveriam dar exemplo,
mas não dão exemplo. Então, sociedade, inclusive, Esperon, permita-me a emoção, me perdoe a emoção, porque assim, eu também falo assim mesmo, é o meu jeito de falar. Toda movimentação da sociedade, tudo que a sociedade tem feito hoje, deveria ter um sensor, um aparelho para ir lá. Deixa eu ver se você vendeu o voto. Vendeu, vá para casa, cabra sem vergonha. Você não tem o direito de exigir, você não tem o direito de cobrar, porque você vendeu o seu voto. Você não escolheu corretamente o seu representante. Então, eu quero deixar esse apelo aqui para a sociedade. Que a gente precisa cobrar principalmente é dos nossos vereadores e dos nossos deputados. Então, se o deputado não perder alguma coisa... Sabe o que é que eu falei numa TV há uns 2 anos atrás? Eu falei, até pedi perdão depois da direção da TV, eu falei, deputado, vereador, se vocês não tomarem atitude, a próxima vítima vai ser a sua avó, a sua mãe, o seu filho, a sua filha. Porque tá aí, a gente está indo para essa consequência. Ah, mas eu crio muito bem os meus filhos, mas com quem é que ele se relaciona? Ah, mas ele estuda em escola boa, mas ele estuda com quem? Com quem é que ele vai conversar? Como é a mente dele? E tá aí, mães, pais, o seu pai vai ser a próxima vítima, viu? Vai ser a próxima vítima. Alguém falaria, não diga que vai ser, não. De que pode ser, não vai ser, porque é a consequência. As famílias sendo atingidas, porque enquanto o governador, enquanto os deputados não pagarem pela consequência da falta de educação no nosso estado, do investimento no nosso estado, aí tá tudo muito bem, tá tudo muito bom para eles. É, muito interessante. A gente aqui tem uma máxima que diz o seguinte, a única face boa da violência é que ela é democrática, ela atinge ricos, deputados, senadores e outros mais. Mas nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Lembrando a você, esse programa tem um apoio do Hotel Ponta Verde. Seus amigos, seus parentes, venham a Maceió, indica o Hotel Ponta Verde e também o Hotel Ponta Verde, Praia do Francês. A gente volta já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o empresário Ariel Fernandes, tratando aqui sobre segurança, sobre política, sobre desenvolvimento econômico. Antes de passar ao consultor Felipe Campos, eu gostaria de comentar aqui sobre suas palavras a respeito do HGE. Nós temos uma eterna preocupação aqui com relação ao HGE. A HGE não tem melhorado, a nossa saúde realmente também não tem tido a atenção necessária. E eu gostaria de fazer um pedido. Governador, adoeceu, não vai se tratar lá em São Paulo, faz o seu tratamento aqui no HGE. Não que a gente queira, Ariel, o mal do governador do estado, absolutamente. Apenas porque certamente, enquanto o governador estivesse no HGE, todas as pessoas que lá chegassem também receberiam um tratamento melhor. Eu acredito nisso. E com relação ao que foi dito aqui sobre o jovem deputado JHC, eu gostaria de comentar o seguinte. Quantos deputados nós temos, Felipe? 27? 27. Por que apenas o deputado JHC, entre tantos outros, teve a coragem de fazer essa denúncia? Será que ninguém percebeu ao longo desses anos tantas coisas erradas, tantos desvios de verba? Eu confesso que não entendo. Tem outros deputados lá que a gente gosta, que a gente confia. Mas por quê? É medo? Esse pessoal é tão violento assim que a gente precisa ficar nessa omissão? Felipe, por favor. Ariel, nós estamos falando de violência, de criminalidade. E no Brasil nós sabemos, temos dificuldade para montar uma empresa, para manter, são impostos. E agora tem outro fator que está influenciando na manutenção da empresa, que é a questão da criminalidade. Ariel, é fácil, a criminalidade tem influenciado nos ramos de salão de beleza? Bom, é interessante aqui há uma pesquisa que mostra que se você conseguir manter uma empresa em Alagoas e também no Brasil, você coloca uma empresa em qualquer lugar do mundo. Porque os impostos são abusivos. Abusivos. Interessante é que eu pude sentir na pele há uns 3 semanas atrás, mais ou menos, quando eu recebi uma cobrança da SMC-CU, da minha placa, está dentro do meu terreno. Aí você paga taxa de localização e você tem que pagar o metro quadrado, inclusive caro, da sua placa dentro do seu terreno. Quer dizer, o poder público deveria ter o interesse no crescimento das empresas para gerar mais impostos.
Mas eles oprimem os empresários, impedindo assim o crescimento desses empresários. Então, além disso, Felipe Campos, duas coisas, rapidinho. 7 anos atrás eu encontrei com um deputado dentro de uma rádio, onde eu estava nessa rádio até através do próprio Senac, e aí eu encontrei com esse deputado, falei, deputado, eu gostaria eu falei até assim para ele, de mandar um projeto para o senhor apresentar, para que cada deputado pudesse dar meio-dia, se for o caso, no HGE. Meio-dia, pronto, plantão, a sessão da Assembleia vai ser no HGE. Faça uma escala, a cada 2 dias, manda 3 deputados, 2 deputados, passar meio-dia no HGE. Não é possível que você seja tão jumento, tão insensível, tão irracional, que não sinta aquilo que aquelas pessoas sentem ali. Sabe por que eu estou falando isso, senhores? Porque eu vou para o HGE. Porque eu visito o HGE. Eu levo pessoas, parentes e funcionários para o HGE. Então a gente precisa tirar eu falei uma coisa, as costas dos deputados e dos vereadores das cadeiras e ir visitar os nossos hospitais, as nossas escolas. O que acontece? O que acontece? Salões de beleza, que eu represento o sindicato dos donos de salão de beleza no nosso estado, salões de beleza também estão sendo vítimas constantes de assaltos. E aí eu falei para um outro deputado há pouco tempo atrás, que se houver um projeto, e esse projeto aprovado, para que o governo do estado possa ressarcir os salões de beleza e as empresas vítimas de assaltos, governador, prefeito, os senhores não precisam dar em dinheiro não. A gente vai abater impostos, só isso. Talvez mexesse no bolso do governo, do prefeito, do presidente, sei lá mais quem, e eles talvez tivessem atitudes diferentes com relação aos investimentos que possa realmente beneficiar o povo no seu bem comum, que é direito do povo, o bem comum. É muito interessante aqui a colocação do empresário Ariel Fernandes, e eu gostaria de comentar também sobre isso. O governo do estado prega, tem gasto muito dinheiro com propaganda institucional, dizendo o seguinte, que vai buscar estaleiros, vai buscar empresas fora, mas esquece que é importante preservar, valorizar as que aqui já estão. Né? De que adianta a gente estar aí, o secretário de Desenvolvimento Econômico, viajando bastante em busca de novas empresas, e as que estão aqui gerando emprego, gerando arrecadação, não são valorizadas ou até mesmo massacradas, porque enquanto o fisco deveria orientar, deveria educar, capacitar, não, está naquela busca constante da punição, né, da perseguição. Então essa também é uma preocupação nossa aqui, que eu entendo também dos empresários. Aliás, gostaria até de ouvir a sua opinião, empresário Ariel, com relação a um recente acontecimento, uma barraca aqui na Orla, um restaurante bastante divulgado, bastante badalado, inclusive tem um comercial belíssimo, divulgamos até no site do nosso doutorado, eu e Felipe. Essa barraca teve sob suspeita de ter o desvio de energia. Primeiro, esse desvio não se comprovou, mas olha o absurdo maior, empresário Ariel. 80 homens, 80 policiais foram utilizados nessa operação, um helicóptero, para constatar que não havia desvio de energia naquele estabelecimento comercial. Eu lhe pergunto, temos um problema de gestão nesse estado? É emocionante no sentido negativo. Eu vi aquela matéria e é triste mesmo, é triste. Porque assim, expõe o empresário, expõe a empresa, não é provado aquilo que foram procurar, que foram buscar. E depois, quem é que vai pagar o prejuízo? O governador não paga o prejuízo. Por que não foram prender homens que desviaram 300 milhões? Por que não prende um secretário de educação que de uma forma ineficiente geriu aí a educação por tanto tempo? Por que não prendem um gestor que, de uma forma ineficiente também, conduz uma secretaria, conduz um estado, conduz um município? Eu não estou defendendo aqui quem rouba energia, água ou qualquer uma outra coisa. Inclusive, eu tenho dito o seguinte,
Se você rouba alguma coisa, você não tem direito de falar de político nenhum. Se você desvia alguma coisa, você não tem direito de criticar ninguém. Porque você também tem comportamento que não condiz com aquilo que você está falando. Então, agora, você chegar, expor uma empresa na mídia e depois realmente não for constatado aquela irregularidade, e aí vem o prejuízo emocional, o prejuízo financeiro, expôs uma pessoa na mídia e está lá os clientes, como você mesmo falou, Esperon, o estabelecimento em funcionamento. Quer dizer, é uma atitude, no mínimo, irresponsável. Bastante irresponsável. Por que não foi feito isso com 2, 3 pessoas representando as instituições e no horário que o restaurante estava se preparando para abrir, não depois que ele abrisse, né? Então essa operação realmente foi uma tragédia aqui para a economia de Alagoas. Mas Felipe, o seu posicionamento aí. Outra pergunta para o Ariel. Ele conseguiu vencer todas essas dificuldades de manter uma empresa aqui em Alagoas e tem uma empresa no seu tempo, mais de 20 anos aqui no ramo de beleza, um verdadeiro centro de beleza. Queria que o Ariel falasse um pouquinho dos segredos de ser um empresário bem-sucedido no seu ramo. Bom, essa é a minha praia, né? Eu, graças a Deus, ando não só em Alagoas, mas fora do estado. Se Deus quiser, no próximo domingo estarei no estado em São Luís do Maranhão, no estado do Maranhão, para ministrar uma palestra lá na área de beleza. E eu falo sempre, Felipe Campos, que hoje o empresário ele precisa ser isso aqui, ó. Ele não tem como apenas ser um grande técnico e ele se dar bem como empresário. Ele precisa hoje, mais do que nunca, de um conhecimento macro, de um conhecimento de circunferência. Ou seja, ele precisa ser um bom técnico, ele precisa ter um pouco de marketing, ele precisa ter um pouco de publicidade, organização, financeira, ele precisa ter um pouco de cada coisa para se tornar realmente um profissional bem-sucedido. Então, eu costumo dizer que a organização, essa palavra de tamanho médio, organização é a chave para o sucesso. E aí você tem que realmente ampliar o seu conhecimento em todos os aspectos, porque o cabeleireiro, o profissional do século XXI, ele precisa ser um profissional diferente. Ele precisa ter realmente um conhecimento amplo para poder se sustentar num estado, num país com um índice, com um volume de impostos tão grande, né? É interessante, Ariel, agora o comentário. A gente sempre alega aqui que o nosso consultor Felipe Campos é o mais jovem dos consultores aqui do programa. Mas agora eu estou descobrindo que, pela amizade e aproximação que ele tem a você, o segredo da jovialidade dele é o seu trabalho, né? Então você não é tão novo assim como a gente pensava, né? Esse agora foi descoberto o segredo de Felipe Campos. Mas, Ariel, diante dos comentários, nós tivemos o ano passado cerca de 555 roubos a ônibus, né? Aí eu lhe pergunto, a gente tem realmente criticado alguns empresários pela ausência de bons coletivos aí ofertados à população, a ausência da tal licitação que esperamos há tantos anos, mas eu lhe pergunto, eu até agora não pude ver uma ação sequer de combate a esse tipo de delito, o roubo a ônibus. E eu lhe pergunto, até meados do 6º mês do ano já tínhamos ultrapassado 600 ocorrências desse tipo no estado de Alagoas. O Felipe comentava agora há pouco com relação ao roubo também praticado em estabelecimentos comerciais do seu ramo, do ramo de restaurantes, e eu lhe pergunto, na sua opinião, nós temos uma inércia com relação à gestão também da nossa segurança, porque a gente vê essa parada, essa falta de ação? Eu acredito muito, Esperon, que a ação ela tem que ser uma ação conjunta, né? Uma ação conjunta. Então precisamos de ação na educação, ação no social e ação de pessoas que conheçam realmente da questão da segurança, né? Pessoas como o próprio, eu não vou citar nome aqui para não ficar chato, mas alguns profissionais técnicos na área de segurança que mostram para a gente de que forma deveria ser feita a atuação, o combate à criminalidade, e essas pessoas não são ouvidas, essas pessoas não são consultadas. As atitudes elas são tomadas, as ações são feitas sem uma consulta mais aprofundada de como deveria ser feito para, de fato, se combater essa criminalidade em termos de assalto. Agora, veja que já perdemos policiais,
perdemos passageiros comuns, e isso, quem toma um prejuízo é quem? São as famílias que vão ficar eternamente aí nesse prejuízo, porque se o governador tomasse um prejuízo desse, se os senadores tomassem um prejuízo desse, se os deputados tomassem um prejuízo desse, com certeza as coisas seriam diferentes, as coisas mudariam. Então a gente precisa trazer esses homens públicos para dentro. Eu achei interessante uma atitude de alguns vereadores, alguns meses atrás, que foi de pegar um ônibus e ir até o Benedito Bentes. Eu achei aquilo bonito, achei aquilo interessante. Surtiu efeito, Ariel? Não sei se surtiu efeito. Mas, no mínimo, eles sentiram o empurra-empurra dentro de um ônibus, os ônibus superlotados, né? E isso eu acredito que vai trazendo um efeito, uma atitude diferenciada, mesmo que muito gradativa, dos nossos representantes lá na Câmara Municipal, lá na Assembleia Legislativa. Então, precisamos realmente de uma ação e consulte as pessoas, tragam as pessoas que entendem de segurança pública para dentro das secretarias. Se eu fosse convidado para ser um secretário, por exemplo, de educação, eu ia me cercar de pessoas que entendessem de educação. Pessoas, se eu fosse convidado para ser um secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas, talvez eu não negasse de ser o secretário de Segurança Pública, mas no mínimo eu ia me cercar de pessoas que entendam, para que eu pudesse estar dando atenção para essas pessoas e a gente pudesse acertar o máximo possível. Eu acredito, senhores secretários, que a coisa deve ser por aí. Se o senhor está ganhando aí esse cargo de secretário por questões de débitos políticos, que os senhores se cerquem de pessoas que entendam para que vocês possam ser bem-sucedidos e a comunidade seja realmente contemplada com a ação séria, com a ação louvável do senhor. Muito interessante, né? Se não se sente competente, que se cerque de uma equipe técnica, né? Mas, Felipe. Ariel, nós vemos o poder legislativo em geral passando por uma crise terrível, a ponto de 131 deputados votarem a favor da manutenção do deputado Natan Donadon, e parece que não leem a Constituição, porque a Constituição é muito clara que com a condenação há perca dos direitos políticos. Na interpretação do que os deputados decidiram, com o voto aí também do Supremo, de 12 ministros que entraram, parece que para fazer um papel ali de advogados do PT, Teório Zavascki e José Roberto Barroso, salvo engano, que você agora, condenado, você não perde direitos políticos. Vai ter campanha política dentro dos presídios, lá as pessoas condenadas vão fazer campanha. Um absurdo, uma aberração. E outra aberração maior, do mesmo nível, lá na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, salvo engano, em que a Câmara comprou tanto papel higiênico, óleo de peroba, que não tinham de colocar, que levaram esses mantimentos para a casa do presidente da Câmara. É muita cara de pau para tanto óleo de peroba. O que você acha disso, Ariel? Bem, eu vou pedir uma gentileza, Ariel. A gente vai agora a um breve intervalo, você vai responder isso já no próximo bloco. Lembrando a vocês, esse programa também tem o apoio da Estácio, que é aquela instituição que aproxima você do campo acadêmico ao mundo profissional. A gente volta já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o empresário Ariel Fernandes, discutindo aqui assuntos diversos sobre o nosso estado. Eu gostaria de pedir, Felipe, você pode repetir a pergunta feita no finalzinho do bloco anterior? Sim, claro, Esperão. Sobre essa crise do poder legislativo, falamos lá da crise no Congresso Nacional, onde 131 deputados votaram a favor da manutenção do mandato do deputado Natan Donadon. Falamos do caso absurdo da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, onde tinha tanto material de limpeza que na Câmara não coube, que no galpão não coube, que foi colocar na casa do presidente da Câmara de Vereadores lá em Juazeiro do Norte. Inclusive chamou a atenção o número absurdo de óleo de peroba. Ariel, será que é para tanta cara de pau? Você não tem medo aí de manchar a sua imagem, já que você se candidatou aí a vereador no último pleito? Se não fosse drástico também seria muito cômico, né? Com relação aos nossos deputados, tem um termo científico que eu acredito que esclarece muito. Primeiro, telhado de vidro.
Segundo, rabo preso. São os termos científicos. O cara tem rabo preso, o cara tem meio mundo de podridão também. Ele vai estar votando contra o parceiro dele. Ele está contando que um dia ele vai cair também e vai contar com o apoio dos outros pares. Então, na verdade, é um absurdo. Com relação a Juazeiro do Norte, é acreditar ainda na impunidade, mas a gente, Felipe Campos, a gente tem criticado muito, mas a gente sabe que as coisas estão mudando. É lenta, é muito gradativa, muito suave a mudança, refletindo especialmente para o povo, mas ainda se acredita muito na impunidade no meio político. Então ainda se acredita muito. Com relação à preocupação que eu tenho com a minha imagem por ter sido candidato ano passado, eu diria que hoje eu aconselho todo cidadão, toda cidadã, que exercer qualquer liderança, que for uma pessoa supostamente, pelo menos, respeitada e honesta, que se candidate. Tire 100 votos, 200 votos dos viciados, dos que estão lá 20, 30, 40 anos sem fazer nada. Eu acho um absurdo quando um deputado ainda tem a cara de pau de dizer, porque eu já são 4 mandatos, 5 mandatos, eu nunca vi. Então, meu amigo, você nunca fez nada para mudar esse quadro? Nunca fez nada? Inclusive, eu falei em São Miguel dos Campos semana passada, Esperon e Felipe Campos, que a honestidade, a tua honestidade, deputado, eu até acredito que o senhor seja honesto, senhora vereadora, eu até acredito que a senhora seja honesta, mas a tua honestidade não está servindo para o bem comum do povo. Está servindo para a sua consciência. Parabéns. Está servindo para a sua família. Mas para refletir para o povo não está refletindo. Então precisamos de homens mais comprometidos, homens sem estar com o rabo preso, esse é o termo mais direcionado, homens que não tenham telhados de vidro para ter coragem de ir lá e denunciar e fazer diferente. Então, eu não tenho medo de ser candidato, eu aconselho qualquer cidadão a ser candidato. Nós tiramos, eu tive uma votação, eu me senti prestigiado, porque não comprei voto, nunca falei, nunca nem pedi voto a ninguém, nunca fiz uma reunião com os meus funcionários, por isso que eu me senti muito prestigiado, as pessoas acreditaram. E por isso que eu me sinto à vontade de ser outra vez candidato, se houver necessidade. E aconselho para você, seja candidato, para tirar um pouco da chance dos viciados, políticos viciados, de serem eleitos. Muito interessante sua observação. Num recente contato aqui, ainda aqui em off, nós comentávamos sobre a atuação do Departamento Aéreo da Polícia aqui de Alagoas, da nossa segurança. Eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação a isso. Qual a sua ideia sobre essa situação que nós temos hoje de patrulhamento aéreo, Departamento Aéreo, empresário? Eu conversando em off aqui com o Esperon, que é um técnico, é um especialista em segurança pública, e eu acredito, acho que a gente tem que ter um tanto de hombridade para reconhecer quando a gente erra e dar o braço a torcer realmente quando você ouve uma explicação de um técnico. Eu ouvi algumas explicações do Esperon aqui em off e eu mudei bastante a minha ideia, mas eu ainda continuo com um pouco de resistência com relação à atuação dos helicópteros, né? Inclusive eu quero saber do próprio Esperon por que foi mudado a base do helicóptero para o aeroporto. Ah, mas o helicóptero é rápido. Não é tão rápido também assim. E sem falar da despesa, né, do gasto de combustível e realmente pontos estratégicos onde ele possa atender de uma forma mais eficientemente a população alagoana em qualquer ponto. Então, eu moro numa área do Feitosa, ali no Bariloche, e eu moro bem vizinho àquela grota ali do Jacintinho, Piabas. Eu confesso para os senhores da segurança pública que me dá uma dó. Eu fico com dó do meu dinheiro quando eu vejo aqueles helicópteros sobrevoando a minha casa, passeando pela Jatiuca, pelas grotas do Jacintinho, Feitosa, Estrondo, porque a impressão que dá é que eles estão ali passando só alumiando aquelas grotas, aquelas ruas ali do Feitosa, Jacintinho e outros bairros de Maceió. Eu acredito que uma saída de um helicóptero desses tem que ter, na verdade, uma
uma ação paralela. Eu pelo menos achava que tinha uma ação paralela com a polícia em viaturas, percorrendo aqueles pontos ali, porque eu não acredito que um marginal vai estar com um fuzil na mão e ir lá de frente para aquele foco de luz. Então eu não acho que tenha resolvido muita coisa em termos de reflexo positivo para diminuir a criminalidade no nosso estado. Não sei como é que o senhor Esperon vê isso e gostaria de saber dele mesmo. Por que essa mudança da base que era lá no Trapiche foi para o aeroporto? Inicialmente eu gostaria de ratificar aqui o que já dizia em off aqui ao empresário Ariel com relação à segurança, né? Eu digo que segurança pública custa caro, é o preço que nós pagamos porque falhamos, né? Os nossos governos anteriores falharam na educação, estamos pagando agora um preço muito alto. Despesa alta e muitas vidas sendo perdidas. Mas eu também tenho a mesma surpresa sua quando percebi a mudança, né, lá do heliponto do nosso helicóptero aqui da Segurança Pública, lá da Praia do Sobral para o aeroporto. Acho também que faltou planejamento nesse sentido, mas mostrei ao empresário Ariel a importância. O helicóptero substitui 60 viaturas na sua ação, então é necessário hoje, o Estado é o Estado mais violento da nação, então precisamos realmente desses equipamentos, reconhecemos que é um equipamento caro e só deve sair da sua base quando há uma operação, quando há uma ocorrência já determinada. O patrulhamento, eu tenho que dar a mão à palmatória aqui, à preocupação do empresário, porque não concordo muito com o patrulhamento aéreo. Entendo sim, há um assalto a banco, há uma vida sendo perdida no mar, esse pessoal está treinado, está capacitado para salvar essas vidas no mar, sábado, domingo, feriados e a qualquer momento, então é importante que nessa saída eles façam esse salvamento também. Mas há um assalto a banco, há um sequestro, o apoio é necessário, lembrando sempre, em parceria com as equipes de terra, seja do BOP, seja da Rádio Patrulha. Então, dessa forma, eu quero fazê-lo entender que é importante. Esse departamento é fundamental. Aliás, assim como foi mudado lá da Praia do Sobral para o aeroporto, nós tivemos também, uma semana, 15 dias antes do lançamento do Plano Brasil Mais Seguro, o nosso gestor aqui máximo da Segurança Pública tinha extinto o departamento aéreo. E aí, numa ação do Plano Brasil Mais Seguro, se reativa rapidamente. Então, um erro de gestão, uma falha no planejamento, mas dessa forma eu tenho que ratificar. Esse patrulhamento, ele é realmente muito importante. Algum comentário rápido, Felipe? Na verdade, eu queria fazer outra pergunta. O Ariel é filho da terra aqui de Maceió, mora no Feitosa há uns 49 anos, né? E queria que ele comentasse sobre a atuação das gestões municipais. Só tem 40 anos? Como é que tem? 29 anos. Pronto, mora no Feitosa há 29 anos. E gostaria que ele comentasse o desenvolvimento do seu bairro e se as gestões municipais têm chegado os benefícios ao seu bairro. E, em especial, quais são as necessidades lá do Feitosa e aproveitando para comentar também a gestão do Rio Palmeira, lá no bairro lá do Feitosa. Muito bom, Felipe Campos. Eu já publiquei algumas matérias com relação ao prefeito Rui Palmeira e ao secretário doutor Roberto Fernandes, que é da infraestrutura. A impressão que dá, em termos de Maceió, é um desprezo total nas ruas. Isso não é crítica de político, não. É visível. As ruas estão horríveis. A Jatiuca passou quase 3 meses com crateras. Mas eu não estou exagerando, não. Dá pelo menos de 2 a 3 carros, um em cima do outro. Tem rua em Maceió que não tem cratera? Não, mas eu estou falando de crateras mesmo, Felipe. São ruas da Jatiuca que estavam lá. Falando de Maceió ou da Lua? Não é da Lua, não, é de Maceió mesmo, Esperon. É de Maceió. E o Feitosa, por exemplo, que aqueles buracos do Feitosa que estão horríveis, fizeram um conserto lá, que outro conserto horrível. E isso eu fiquei falando com o prefeito, eu discutindo com uma pessoa do prefeito Rui Palmeira. Ele passou, parece que 4 ou foram 5 meses só reclamando da gestão anterior. E eu falei, por que então faz o seguinte, entregue, devolva a prefeitura. Se não consegue gerenciar, se não consegue conduzir a prefeitura, devolva. Passe para um outro gestor, tenha a hombridade de falar, não, eu não tenho condições de gerenciar,
eu vou entregar. Agora, o que não pode acontecer é o que está acontecendo. As ruas estão abandonadas, buracos. E outra coisa, piorando o trânsito, porque os carros começam a fazer uma via só para desviar de um buraco, atrapalha, o Feitosa fica engarrafado até próximo lá do Barro Duro. Então, eu percebi uma coisa. Com 2 meses, não estou exagerando, com 2 meses de gestão municipal, tinha comerciais na televisão que você ficava pensando, onde é isso aqui? Aqui em Maceió? É na Suíça? Porque comerciais perfeitos, ruas, pessoas com um sorriso, parece que estavam fazendo um comercial da Colgate ou alguma coisa parecida. Então, não é por aí. Né? Então, a gente precisa, sim, de uma atenção maior do prefeito Rui Palmeira, do senhor Roberto Fernandes, que é da infraestrutura, se eu não me engano, é infraestrutura, Roberto Fernandes, e é isso mesmo, e a gente precisa que eles possam ir para as ruas para enxergar isso, ver isso e tomar atitude. É interessante a sua preocupação, porque particularmente eu gosto muito do prefeito Rui Palmeira. Aliás, fizemos vários convites a ele para vir aqui ao programa, mas fomos avisados, né, que alguém lá da base política dele não gostava desse programa, ou não gosta desse programa, e pediu que ele não viesse. Fico muito triste se realmente isso ocorreu, porque queremos bem. Agora, é uma tendência que está se criando, né? O político na eleição diz que faz, acontece, resolve e tudo vai solucionar, depois de eleito começa a falar da gestão anterior e acaba não produzindo muita coisa. A gente pede aí que essa postura seja retificada. Bem, nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Bem, o meu acerto no alvo eu vou dedicar ao SENAC, mais uma vez, ao Sistema S, porque enquanto o Estado é totalmente, 101% incompetente para educar o nosso povo, o Sistema S está aí provando que é possível, basta ter seriedade e coragem de mudar a educação desse país. Esse é o meu acerto do alvo. O meu erro eu vou dedicar, infelizmente, à Câmara Municipal de Maceió. Recentemente aí vetou, né, a aprovação lá do projeto Passe Livre. Gente, a gente não tem bom transporte público, a gente não tem uma boa renda para a nossa população e aí tem que haver a contrapartida. É oneroso? É caro para o nosso município? Mas a população não está aguentando. Então a contrapartida é essa, oferecer pelo menos um transporte gratuitamente. Ariel, por favor, o seu acerto e erro no alvo. O acerto, o secretário Luiz Otávio, não é, do desenvolvimento. Então, o acerto no alvo é o Luiz Otávio. Ele conseguiu trazer, a gente tem que elogiar o que é louvável, o que é bom, né? Ele conseguiu fazer uma coisa que há algumas décadas nenhum governo fez. Ele conseguiu trazer realmente muitas indústrias. Alguém fala, mas cadê as indústrias? É só você ir lá no Polo, lá em Marechal Deodoro, que era um cemitério e hoje realmente está muito, muito bom. Então, parabéns ao secretário Luiz Otávio. E o erro é o governador, né, de Alagoas, que vetou o projeto que era para a gente ter o Dia do Evangélico. Né? Nós evangélicos, nós também pagamos impostos, somos cidadãos e cidadãs comuns, né? E pagamos impostos. Então a gente gostaria sim que esse dia existisse. Então o erro vai exatamente para o nosso governador, Teotônio Vilela, porque ele vetou o Dia do Evangélico. O nosso falso jovem consultor. O meu acerto no alvo vai para o projeto Saber Ser, coordenado aí pelo Ariel, para os professores Santos, Oliveira, Roberta Mello, Janaína, que voluntariamente dão excelentes aulas aí para beneficiar a comunidade onde é instalado esse projeto. E meu erro no alvo vai para os 131 deputados que votaram pela manutenção do mandato do deputado Natan Donadon. Ariel, apesar de muitos negarem que assistem esse programa, né, eu dedico realmente a uma situação que alguns políticos do nosso estado cada vez mais nos entristecem. Mas eu gostaria que, em 1 minuto, infelizmente a gente adora fazer o programa, mas ele já está encerrando, em 1 minuto você fizesse suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, a toda a equipe do Segurança em Debate, né, por essa oportunidade. Eu quero dizer que na próxima terça-feira estaremos recebendo o prêmio Gogó da EMA, e eu fico muito feliz, pela 3ª vez eu recebo esse prêmio, né, dentro da política social,
E eu quero mandar um abraço a todos os cabeleireiros, os donos de salão de beleza de todo o estado de Alagoas, e que a gente precisa realmente se fortalecer para combater as atitudes abusivas, né, dos nossos gestores, de realmente meter a mão no bolso do empresário. Não só na área de salão de beleza, mas todos os empresários alagoanos. Então um forte abraço à minha esposa Iola, aos meus filhos, Arthur, Lucas, Leanderson e Arielle, são 4 filhos. Então um abraço a todos, a minha equipe lá do Salão de Beleza e a equipe também do Projeto Saber Ser. Todos os professores, o Felipe Campos esqueceu da professora Marta. Um forte abraço também à professora Marta. Bem, a gente agradece mais uma vez a presença do empresário Ariel Fernandes. Nós o trouxemos aqui porque tem uma visão de desenvolvimento do Estado, tem uma visão e uma preocupação social e sem nenhuma demagogia vai tentar ou já tentou dar a sua contribuição aí na questão política, como ele bem disse, né? Nem sempre a omissão trará a solução do que a gente precisa. Então eu aproveito rapidamente fazer alguns agradecimentos ao Suíca, policial civil, está com sua filha doentada, temos orado bastante por ela, Suíca. Também aos queridos alunos lá do Senac, Pronatec, da turma de auxiliar administrativo. O Senac tem feito um trabalho maravilhoso, todo o Sistema S, a gente aqui tem que parabenizar. Também ao Farley, ao Leonardo Assunção, nosso consultor, está em viagem aí, fazendo um trabalho fora, muito interessante, voltará aí com os novas dicas, novos posicionamentos aí com relação à segurança do nosso Estado, ao Ener Glaucio, que também assiste, sua esposa Joseísa Dutra, ao Carlos dos Anjos e a Gimênia, que estão sempre aqui participando do nosso Facebook. Felipe, alguns agradecimentos? Bem, a gente agradece mais uma vez a sua audiência, deseja a vocês muita paz, que pessoas como a Ariel aí também deem a sua contribuição para que a gente tenha um Alagoas muito melhor. A gente volta em breve. TV Farol, a TV feita pra você.